Boa noite. Boa noite, irmãos. Igreja Batista Maranata, dia 21/7. Aqui estamos, uma vez mais, para bater um papo com relação às Escrituras, meditar sobre algo que Deus tem falado ao meu coração e o desejo que fale ao coração de vocês também. São 7h30, 19h30 agora. Tudo na paz? Vamos lá, uma vez mais, né? Ok. O pessoal está chegando. Hoje nós vamos bater um papo em Salmos. Uma vez mais, eu falei sobre um salmo terça-feira passada, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre o salmo também, só que o salmo é o Salmo 119, tá? Nós vamos falar sobre o Salmo 119, do 9 até o 16, tá ok? Salmo 119, do 9 ao 16. Vamos bater um papo. Mas antes eu queria orar com os irmãos. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade de estar uma noite mais com a Igreja Batista e mais irmãos que se agregam aqui a essa live. Que a tua bênção seja sobre nós e que o Senhor nos ilumine uma vez mais na tua palavra para podermos aprender um pouco mais de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Eu vou estar lendo aqui, Lana, Suzana, todos bem-vindos, tá bom? Dona Deise já falei aqui, né? E eu vou estar lendo então o Salmo 119, de 9 a 16, tá ok? Vamos lá? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não esquecerei da tua palavra. Esse salmo tem feito parte das minhas devocionais, né, matinais. Eu tenho lido e tem sido muito gostoso aprender de Deus através do Salmo 119. O Salmo 119, a gente não sabe a autoria dele, não tem assim um registro de autoria. Tem algumas suposições, né? Davi e tal, Esdras, o pessoal cita muitos nomes que poderiam ser, mas a verdade é que a gente não tem uma precisão com relação ao autor desse salmo, né? Mas é um salmo riquíssimo, né? E que está aqui, Deus preservou para nós. São 176 versos esse salmo, né? Dividido em 22 sessões, e cada sessão com oito linhas, né? E ele, por ser um salmo acróstico, ele vai seguindo uma ordem alfabética, só que do alfabeto hebraico, né? Inclusive, quando eu estava estudando, lembrei muito do irmão Carlos Icaraí, que viajou aqui para o Uruguai e gastou um bom tempo tentando fazer entrar nessa cachola aqui um pouco do alfabeto hebraico, né? Alguma coisinha ficou, né? E eu sou muito grato ao irmão por isso. E eu estava vendo aqui, né, que ele é um salmo acróstico, né? Tem a ordem alfabética das letras em hebraico, são 22 letras, portanto são 22 sessões. E cada sessão, a primeira linha das 8, a primeira linha começa com a letra do alfabeto, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta, assim até as sessões, né? Cada sessão, as 8 frases começam com a letra. Então é muito legal, né? São 22 letras do alfabeto, 22 sessões, com 8 linhas cada, formando 176 versos, tá? E então é um salmo bastante poético, bastante didático e que exalta a palavra de Deus.
esse é o salmista aqui, quando você lê o Salmo 119, a impressão e o que passa para mim quando eu leio é uma exaltação a aquilo que Deus deixou registrado para nós, que é as Escrituras. Então ele usa várias palavras para descrever o que é a palavra de Deus. Ele fala de preceitos, estatutos, leis, né? Ele faz várias referências à palavra de Deus, mas é um salmo que tem uma relação de sentimentos com relação à palavra. Esse é que é legal, né? Então a gente vê alguns verbos assim, ele fala em observar, buscar, guardar, narrar, se regozijar, uma questão de meditar, de respeito, de prazer, de estar enriquecido com a palavra. Então são frases muito fortes, de muita emoção com relação à palavra de Deus. E nós aprendemos muito com esse salmo por causa disso, sobre a importância da palavra. Então, eu peguei a segunda sessão do salmo, a primeira sessão do salmo, são 8 versos, né? A letra que está ali é Aleph, né? Que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Se eu errar, vocês cobrem de cara aí depois que ele fala certinho para vocês. E a segunda letra do alfabeto é Bet, que seria essa seção aqui, que seria a segunda letra do alfabeto hebraico, né? E vai do 9 até o 16. Então, eu queria destacar algumas particularidades desses versos para a gente poder tá pensando nisso na nossa noite de hoje. O verso 9, ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta, né? De que maneira um jovem pode guardar puro, ou seja, sem pecados, sem erros, sem vacilo, o seu caminho? De que maneira o jovem pode fazer isso? E aí ele mesmo dá a resposta, né? Ele diz, observando segundo a sua palavra. Observando o caminho segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus. Observar aqui a ideia de ótica, a ideia de ver, de enxergar um caminho o caminho a ser trilhado à maneira de Deus, ou seja, à maneira do que a palavra de Deus ensina. Então ele diz aqui, observando segundo a sua palavra. Então o que a palavra de Deus diz sobre os passos que eu devo dar no meu caminho, na minha vida, eu vou fazê-los na ótica desses princípios, que é a palavra de Deus. Uma vez eu vi uma pessoa dizer que o maior campo de batalhas é a mente humana. O maior campo de batalhas onde existem as grandes guerras, elas estão dentro da mente humana. As batalhas são travadas aí e dali saem as consequências do que nós realizamos. Então a batalha já começa na cabeça, não começa quando a gente caminha, começa quando a gente observa o caminho que nós vamos tomar e como nós vamos tomar. Com que ferramentas nós vamos considerar o nosso caminho. O jovem, ele é muito assediado, ele é assediado por muitas coisas, né? Todos os que já foram jovens sabem disso, e os que são jovens passam por isso. São assediados por muitas ideias, muitas informações, muitas situações de risco são apresentadas aos jovens em particular. E aí se pergunta, como o jovem pode se guardar em meio a tudo isso? Guardando a sua palavra. Mas o mesmo princípio serve para todo cristão. Como nós podemos guardar íntegro o nosso caminho? Como nós podemos saber que estamos caminhando de maneira certa? Se nós olhamos e planejamos esse caminho de acordo com os princípios que a palavra de Deus nos traz. Aí nós podemos manter limpo o nosso caminho. A palavra de Deus também diz, né, que melhor é o final das coisas do que o começo delas, né? Então nós pensamos nos jovens, né, tomando decisões, tratando de tomar decisões corretas com relação à palavra de Deus, mas essa prática deve ir até o último dia do nosso suspiro aqui na Terra, para que nós possamos então ter o nosso caminho limpo, né?
limpo. É uma preocupação do crente com relação à palavra de Deus, considerar os seus preceitos nos seus caminhos, né? Então, observar é pensar, é usar a cabeça e considerar a palavra de Deus antes de caminhar. Por isso que diz aqui, observando segundo a tua palavra. E o verso 10, ele diz assim, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Isso aqui eu acho uma coisa muito reconfortante, que ao mesmo tempo que existe uma atitude positiva, ou seja, buscar, né? Aqui diz, de todo o coração te busquei. Ou seja, buscar a Deus de todo o coração, pôr a cabeça, empenhar nossa mente em buscar a Deus. E aí ele diz, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Uma dependência de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu desejo a Deus e eu vou à sua palavra para poder ter mais dele, porque ele se revela por meio da sua palavra a nós, eu tenho esse ímpeto de desejá-lo, de buscá-lo mesmo, de ir às escrituras, de buscar, mas ao mesmo tempo, sabendo quem eu sou, aí eu falo, não me deixes fugir desses teus mandamentos. Porque eu me conheço e ao mesmo tempo que eu tenho essa vontade de segui-lo, muitas vezes eu sou tentado a fugir. Então, eu dependo de Deus para que a palavra de Deus faça efeito na minha vida. Não é um esforço humano, solitário, intelectual, de Deus e da sua palavra. A mente de Cristo, a mente de Deus se revela por meio da sua palavra. Aqui estão os pensamentos de Deus para todas as situações que nós vamos viver no nosso caminhar. E eu dependo desse Deus para permanecer nessa palavra. E ao mesmo tempo eu busco essa palavra com todo o meu empenho. E é muito legal. Voltou? Voltou. Ok. Caiu a internet aqui. Aqui no Uruguai a internet cai também. Vocês voltaram a me ouvir? Deem um ok. E eu continuo daqui. Pode ser? Sim ou não? Eu tô falando aqui. Talvez a pessoa não pegou ainda. Eu vou dar só um tempinho. Falou que voltou, deixa eu ver. Voltou? A minha tela não está mostrando que voltou. Acho que voltou, pá. Tá todo mundo falando que voltou. Só os comentários travaram, mas tô falando que voltou. Bom, os meus comentários travaram, mas a minha filha tem acompanhado a live e ela está dizendo que voltou. Você está me escutando bem aí, filha? Sim? Tá bom. Então eu vou continuar aqui, deu uma travada aqui nas mensagens minhas, tá? Vocês falam comigo, eu não vejo, mas ela tem acompanhado lá e tá dizendo que tá chegando. Então qualquer coisa vocês gritam aí se sumir, minha filha tá acompanhando também, tá bom? Mas eu dizia no verso 10 então, da bênção que é nós podermos desejar a palavra de Deus e ao mesmo tempo declarar dependência de Deus para isso, como que clamando a Deus, né? Ele fala aqui, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Eu vou te buscar de todo o coração, mas o Senhor não me deixa fugir. É uma declaração de dependência, de desejo e de dependência. De assumir o desejo de ter a Deus realmente, mas ao mesmo tempo de... Opa, aqui. E ao mesmo tempo que eu desejo, eu dependo. Eu considero ele nos meus caminhos, eu desejo os seus pensamentos para mim, mas eu dependo dele e eu peço para ele, não me deixe fugir desse caminho, porque eu me conheço, eu sei que em algum momento eu vou fraquejar. Então eu já peço a Deus que não me deixe fugir. É uma dependência de Deus com relação à sua palavra. Então não é um trabalho, como eu havia dito antes de cair a internet,
que não é uma questão somente intelectual, não é somente ler um livro e pegar ali alguns preceitos e algumas dicas e aplicar na nossa vida, mas é realmente uma dependência, um desejo de aplicar com exatidão o que ele pede e uma dependência do dono dessa palavra para comigo, para que ele me ajude a querê-lo, né? É isso que o salmista ele transmite aqui. E no verso 11 ele diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar aqui na cabeça, para não pecar. Se nós não sabemos o que Deus pensa a respeito de determinada situação, nós não vamos saber como evitar o pecado. Eu tenho que me instruir, eu tenho que saber como funciona a mente de Deus, para aí então, sabendo como funciona a mente de Deus, eu poder atuar e desviar-me e evitar e fugir do pecado, ou enfrentar uma situação que poderia resultar em pecado. Então eu preciso ter a palavra de Deus guardada na minha mente. É o que eu falei, o primeiro e grande campo de batalha de um homem é a sua mente. De um homem, de um ser humano, né? É a sua mente, de um cristão, é a sua própria mente. Ali começam as guerras. Então, se eu sei aqui o que Deus pensa, eu posso evitar de pecar. É uma história interessante. Teve um pastor, amigo meu, ele era líder da mocidade quando eu era adolescente, e ele contava para nós, numa roda de amigos, que ele era muito medroso, ele tinha muito medo de escuro, de assombração, quando ele era mais jovem, né? Da nossa idade na época. E ele começou a contar para nós que ele estava com muito medo. E ele começou a ficar com medo de espíritos e tudo mais, e entrava um vento pela janela e passava pela cabeça dele, e ele foi ficando agonizado na cama, com medo. E então a mãe dele o levava à escola dominical e tudo mais, mas ele ainda não tinha tomado uma decisão por Cristo, mas ele já estudava a palavra, né? E aí ele falou assim: puxa vida, eu vou falar um versículo aqui, e quando eu falar um versículo da Bíblia, esse medo vai embora e se tem algum espírito aqui vai embora também, né? Na cabecinha dele lá quando era adolescente. E ele contou que o único versículo que ele lembrou foi esse, o 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele lembrou exatamente o versículo que dizia que ele tinha que guardar vários versículos na cabeça e ele não guardou nenhum, só esse, o da exortação. Que ele devia guardar a palavra no coração dele, na cabeça dele, para não pecar. E ele não lembrou de nenhuma palavra para a situação, somente aquela que o exortava a ter que guardar vários versículos, né, com relação àquela situação, né? Porque a palavra de Deus se aplica tanto a essas situações de medo, né, principalmente do medo irracional, o medo não justificável, como nós dizemos, né, medo de assombração, seja lá o que for, né? E principalmente um cristão, né? Só ele lembrar que os anjos se acampam ao redor dos que o temem, e tantos versículos que a gente tem, que o cristão lança fora todo medo, né? Então, ele só lembrava desse versículo. Mas é um verso super importante. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É o mesmo princípio lá do 9, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Observando a sua palavra. Guardo essa palavra no meu coração, na minha mente, e eu não peco. Então, a maneira de ter uma vida de retidão é quanto mais é na medida que nós conhecemos mais a palavra de Deus. Nós a conhecemos e nós a aplicamos às situações da nossa vida e nos desviamos do pecado. Então, a luta contra o pecado não é uma coisa, de se esconder ou de pôr regrinhas para não fazer coisas erradas aqui e ali, mas é realmente a gente ter uma maneira de raciocinar de forma excelente, de forma como Deus raciocina. E aí, essa maneira positiva de fazer coisas segundo a vontade de Deus, essa ação, nos livra de pecar.
Então eu ficava às vezes pensando, eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós começamos a ver que eu devo fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu devo proceder de tal maneira. Então é uma coisa positiva. Nós ocupamos a nossa mente com ações que têm a ver com Deus e a sua palavra. E isso nos vai deixando distantes do pecado, né? Então, alguns rapazes na época que eu lidava com alguns colegas meus que tinham problemas com vícios, né? Drogas, álcool, essas coisas. E eles eram dependentes, eles ficavam, Marcelo, eu vou ficar aqui em luta, resistindo a esse desejo de fazer algo mal. Eu falei, rapaz, você vai ficar parado, sem fazer nada, tentando resistir a um desejo que está dentro da sua cabeça, né? Te pedindo consumo de drogas, né? Para sensações aí que não tem nada a ver. Em vez de você ficar parado tentando lutar contra isso, vamos trabalhar, vamos fazer o que Deus manda a gente fazer. Aí eu falei, mas o que Deus manda fazer contra isso? Eu falei, não, Deus não está mandando você fazer nada contra isso, Deus está mandando você fazer coisas mais importantes do que ficar resistindo a essa vontade, como servir as pessoas, se ocupar de servir as pessoas, de amar as pessoas realmente, de ajudar aqueles que estão em maior dificuldade que você, pessoas que podem escutar de você aquilo que você já viveu da palavra de Deus. Então, pensar de acordo com a mente de Deus é algo que nos leva à ação e não à retração. E isso é fantástico, porque a nossa vida passa a ser uma vida dinâmica, uma vida saudável e uma vida produtiva. E isso nos afasta do pecado. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus na nossa mente, ela realmente evita com que nós pequemos, porque ela vai propor tantas coisas boas para nós fazermos que a atividade que não agrada a Deus e que nos faz errar, ela vai diminuindo na nossa vida, no nosso cotidiano. É um processo que a gente chama de santificação. Quando Cristo nos chama e nos propõe esse tipo de vida, nós passamos realmente a deixar as obras más. Mas não é só deixá-las e ficar tentando resistir no monastério isolado do mundo e de todos. Não, não. É fazendo as boas obras que ele preparou para aqueles que o amam. E essa é a ideia de estar com a mente cheia da palavra de Deus. Ela vai provocar essa dinâmica ativa, né? O verso 12 diz assim: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Mais uma vez, esse bendito és tu, Senhor, além de ser uma palavra de exaltação a Deus, ela é uma palavra de reconhecimento da grandeza de Deus. Um Deus tão grande e tão poderoso, e é esse o tipo de Deus que nós necessitamos para aprender os preceitos de Deus. Estudar a palavra de Deus é uma prática que exige um confessar constante da nossa dependência de Deus para entendermos a palavra. Esse livro ele é espiritual e ele se revela de forma espiritual. Ele vai falar ao nosso espírito por meio do Espírito Santo de Deus. E esse é um tipo de conhecimento que só quem tem a Cristo o recebe. Eu conheço pessoas que estudaram e conhecem tecnicamente a Bíblia muito bem, mas eles desconhecem o autor. Quando você conhece o autor, o livro faz toda a diferença. Quando eu leio, eu li alguns livros de um missionário que atuou aí no Brasil bastante tempo. Ele era filho de americanos, nascido na Colômbia, se não me engano, ou Bolívia, agora não lembro. O Russell Shedd, muitos conhecem, né? Ele foi diretor do Seminário Batista de Perdizes, em São Paulo, por muitos anos. Teve uma longa vida e viveu toda ela para ensinar a palavra de Deus, né? E eu havia lido, ele escreveu vários livros
sobre a vida cristã. Eu aprendi várias coisas lendo os livros dele, né? Ele também organizou a edição da Bíblia Vida Nova. E eu bebia dessa fonte, né? Eu aprendi algumas coisas da palavra de Deus ali com os livros dele. Mas uma vez no meu treinamento missionário, quando eu ainda era jovem, eu participei de um treinamento missionário e ele foi ministrar para esse grupo para o nosso grupo de missionários que estaria saindo, né, para o campo. E ele ficou ali falando sobre hermenêutica, eu creio que uma semana. E eu o conheci, né, eu conheci o livro dele, eu passei a conhecê-lo. E foi, apesar de ser um tempo curto ali, nós batemos um papo e eu fiquei muito impressionado, impactado com a vida dele. E quando eu voltei a ler alguns livros dele e outros que ele lançou, aquilo tinha um significado a mais. Eu conheci o autor. E a gente relacionava muitas coisas que ele escrevia agora com as coisas que eu tinha escutado ele falar pessoalmente comigo, né? Conhecer o autor faz toda a diferença no tocante à palavra de Deus. Então, nós conhecemos o autor e então ele se revela a nós. Então, esse verso 11 é o 12, perdão, é o ensina-me, né? Tem a mesma ligação do 10, né? Não me deixes fugir da tua palavra, me ensina. É aquela dependência do Deus, do dono da palavra para nos ensinar. A gente se coloca realmente como aluno de Deus quando nós lemos as Escrituras. E não como aquele que já vai predisposto, sabendo tudo e simplesmente buscando alguma coisa ali, mas nós vamos com muita humildade, com a humildade de quem precisa aprender e que depende do mestre para entender o que ele escreveu. É uma relação com o autor. Né? É um reconhecer a sua grandeza, bendito é o Senhor, e se relacionar com ele. Seguindo aqui o verso 13, ele diz: com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca. Narrar ou repetir os juízos da tua boca. Né? Ou seja, com os meus lábios eu proclamo, eu repito, eu falo. Aí tem um duplo sentido, né? Eu tanto repito para mim mesmo, como repito para aqueles que estão ao meu redor aquilo que é dele. Eu proclamo o que ele me ensina. Eu não guardo para mim. Não é algo interiorizado, não é um conhecimento intelectual guardado e onde eu vou me jactar dele, eu vou me ensoberbecer de tê-lo ali. Mas eu vou falar. Eu fico lembrando, eu me converti com 14 para 15 anos e eu fui dar o meu testemunho de conversão na escola onde eu tinha estudado os primeiros 8 anos da minha vida. E aí me perguntaram, o que você vai falar lá? Eu vou falar o que Deus já falou comigo. E agora eu fico pensando, puxa vida, eu sabia tão pouco de Deus, eu só sabia que Ele tinha me salvado. E que eu agora tinha mudado de vida, eu tinha uma proposta nova de vida. E eu ia pedir perdão para aquelas pessoas do aluno complicado que eu fui aqueles 8 anos para eles, né? Para alguns diretores, professores e alunos que lá ficaram, que tinham eu como um exemplo não muito louvável, né? De ser seguido. E eu fui dar o testemunho para todo mundo lá. Mas eu não guardei. E criança é assim, né? Criança quando recebe um brinquedo, ele sai falando, né? Olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, né? E a palavra de Deus é assim, não é um conhecimento intelectual que ensoberbece, mas que faz a gente repetir, reproduzir. Tanto para nós mesmos, para a gente manter a, a humildade, né? Diante da grandeza das palavras de Deus, mas também de poder passar para as pessoas aquilo que a gente tem recebido, de maneira humilde, né? Não ensoberbecida. Esse conhecimento não é para soberba intelectual, mas é para uma produção de vida frutífera. Né? E ele coloca aqui essa questão. No 14, ele vai falar do valor da palavra de Deus. Né?
Ele diz assim: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Tem uma tradução que diz que assim como alguém que encontra uma riqueza se alegra, assim me alegro eu com a tua palavra. Tem essa relação também de equiparar a alegria que uma pessoa comum tem com o, o se encontrar com muita riqueza. Essa alegria a gente tem, mas não com as riquezas desse mundo, mas com os ensinos da palavra de Deus. E essa tradução nossa aqui diz que eu me alegro mais com a tua palavra do que com as próprias riquezas. As duas ideias estão perfeitas com relação à superioridade e importância da palavra de Deus e aquilo que ela produz em nós à medida que nós vamos desfrutando o que ela tem para nós. A gente vai descobrindo o tamanho da riqueza da palavra de Deus. Eu tenho plena consciência hoje na minha vida que eu conheço muito pouco das riquezas da palavra de Deus. Eu sei que tem muito mais tesouros aí. E quando eu vou para ela, a segurança que eu tenho é que eu vou me alegrar. É que vai ser bom, né? Por mais que às vezes a correção machuque um pouquinho ali e aqui, né? Porque a correção às vezes dói, a confrontação, mas sempre com um produto, um fruto, um resultado muito bom. Então é um sentimento de alegria, prazeroso estar com as escrituras. Não é algo penoso, maçante, como aquela matéria da escola ou da faculdade que a gente não tem apreço, mas tem que fazer, tem que tirar aquela nota para seguir adiante. Mas a palavra de Deus ela não é assim. Ou não deve ser encarada assim. Ela deve ser encarada com essa alegria, com esse regozijo, né? E no 15 duas palavras importantes aí é meditar e respeitar, né? Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Os caminhos que Deus propõe para mim, segundo a sua palavra, eu tenho respeito por esse caminho. Eu não desprezo o caminho que Deus me propõe, mas eu respeito. É o primeiro sentimento que o salmista fala que tem com relação à palavra de Deus. Aqui ele diz, além do respeito aqui, o verso 15 começa com meditarei nos teus preceitos. Preceitos, palavra de Deus, né? O meditar é não somente você colocar a informação, mas você é trabalhar essa informação, pensar sobre ela. Ler de manhã a palavra de Deus é bom, mas pensar sobre a palavra de Deus no decorrer do dia é muito bom também. E dentro de alguma circunstância da vida, do dia até, nós podemos considerar o que nós lemos no nosso caminho, que é a proposta lá do 9, né? Observando a Deus, né, os seus preceitos no seu caminho. Então, meditar e respeitar. Não menosprezar. Não achar que aquilo que Deus está propondo é uma opção, mas é uma situação importante que nós devemos considerar com respeito e nunca com desprezo. Desprezo era a palavra que eu estava buscando. É não desprezar, mas respeitar, para não errar, né? E o 16, ele fala: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Uma vez mais, o salmista fala: terei prazer. Então, a relação que o salmista propõe aqui nessa sessão do Salmo 119, e fecha bem aqui essa sessão aí da letra Bet, né? É a de prazer, regozijo, necessidade prazerosa da palavra de Deus, uma dependência respeitosa de Deus e da sua palavra, um estudar, um meditar e um falar a palavra de Deus de forma prazerosa também. E uma proposta positiva para uma vida cristã e não negativa. Não posso isso, não posso aquilo, não posso tocar isso, não posso tocar aquilo,
mas que bom poder fazer isso, que bom seguir por esse caminho, que legal vai ser caminhar por ali, como vai ser bom para minha família, para meus amigos, para minha igreja, para minha vida, para os propósitos de Deus, poder participar do plano dele, é uma vida que propõe mais do que proíbe. Então, quando as pessoas veem, imaginam que o caminho de Deus vai ser um caminho castrativo, um caminho de infelicidade, de vida rígida, de falta de alegria, o salmista coloca aqui a proposta de Deus para as nossas vidas com alegria e associa com alegria, prazer, satisfação, com palavras tão positivas. Então, que os nossos jovens possam considerar, observar os preceitos de Deus em todos os seus caminhos e que nós continuemos fazendo isso e que eles possam ver também nos mais experientes a alegria de servir a Deus, né? O bom que é servir a Deus, ok? Me estendi um pouquinho no tempo, teve um corte na metade, mas a intenção hoje era despertar vocês, assim como eu fui despertado ao ler esse texto, que a palavra de Deus ela é prazerosa, além de ser correta, pura, santa, perfeita, espiritual, vinda de um Deus amoroso, ela é prazerosa. Seguir a palavra de Deus é uma proposta de prazer, de alegria, e não de dor e tristeza, como muitos podem pensar. Então, que Deus possa abençoar a vida da igreja, que o Salmo 119 possa fazer muito efeito na sua vida. Recomendo a leitura do Salmo todo, é muito rico. E numa próxima oportunidade a gente bate mais um papo sobre a palavra de Deus. Obrigado pelo carinho, desculpa o corte da internet e queria dizer que eu amo muitos irmãos, tá? Com um beijo eu me despeço de vocês e com uma breve oração. Deus, obrigado por esse tempo e pela tua palavra e a riqueza que ela traz aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor produz em nós, ao lermos a tua palavra, a alegria de poder segui-lo, devido à riqueza que ela nos propõe. E não nos deixe realmente nos afastar delas, ó Deus. Nós necessitamos da tua intervenção para continuarmos firmes no caminho da tua palavra, porque somos pecadores e queremos caminhar longe dele. E nós sabemos que o caminho é preenchendo a nossa mente com a tua palavra. Por isso nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um beijo, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Foi um privilégio, uma vez mais, estar com vocês. Deus abençoe.